queria saber aí, chamando já o Breno Galante, dando boa tarde para ele, e saber a respeito, né, dessa presença aí do Alisson. Você acha que o Alisson deveria ter mais chances aí nesse ataque do Atlético? Ô Breno, boa tarde. Boa tarde, Fernando, Rafa, Seabra, Lélio, turma de casa. O Alisson é uma promessa, né? Esse jogo em questão que você disse do Grêmio deixou uma boa impressão a entrada do Alisson no segundo tempo, e realmente ele fez o cruzamento pro gol no lado do Allan Kardec, e ele já tinha deixado algumas boas impressões nas vezes que ele entrou. Fez apenas 4 jogos pelo Atlético, os 4 com o Filipão. O que a gente sabe é que ele treina muito bem, é um garoto que ainda precisa ser lapidado. O Filipão já chamou a atenção disso numa coletiva, inclusive lá no Sul, depois do jogo contra o Grêmio, quando se exaltou muito a condição dele. O Filipão falou: calma, ainda tem que acertar algumas coisas de posicionamento, mas eu vejo com bons olhos o aproveitamento do garoto. Afinal, o Atlético, para mim, nesse momento, precisa daquele fator diferenciado, aquele fator surpresa, algo diferente para mudar um pouco a história do que vem acontecendo no Atlético. Hoje a gente já está acostumado aí de ter uma escalação que o Filipão já repete, e também nas situações de fazer as mudanças, né? As mudanças são mais ou menos as que a gente sempre está vendo. Quem sabe um garoto da base entrando no segundo tempo, podendo movimentar um pouco. O Fernando falou muito bem a questão do Pavon. O Pavon tá devendo, mas aí quando ele é substituído entra o Patrick. Patrick também não vive um bom momento. Quem sabe aí não é o espaço para um garoto, cria da base, morrendo de vontade de jogar, mostrar seu futebol para a torcida do Atlético. Na história do Atlético, o Lélio vai se lembrar bem, temos garotos que fizeram isso. Reinaldinho Rosa é um desses, se transformou num talismã, entrando sempre no segundo tempo. Por que não tentar agora com o Alisson? Eu confiaria. É um moleque jovem, 18 anos, né? De 21/9/2005, fez aniversário há pouco tempo. Ele é natural de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, velho. Então, Rafa, a questão, acho que paira aí na mente do torcedor atleticano é a questão da transição que o Atlético veio fazendo e fez muito mal diante da questão do Savinho, né? O Savinho era uma grande promessa que era cantada e decantada ali na base, que o Atlético ia conseguir milhões e milhões. Subiu, não teve chance, não colocaram pra jogar, né? E também não desceram ele pra disputar uma Copa São Paulo. Enfim, ficou ali poucos jogos como profissional. O Atlético teve que acabar, por conta da situação financeira, ter que vender ele a um preço de que a torcida esperava ser bem mais, né? O Atlético vendeu ele por 6,5 milhões de euros, com possibilidade de ganhar mais 6,5 milhões de euros. Só que esse mais 6,5 milhões de euros de bônus seria atingir sei lá quantos jogos, ser indicado por uma bola de ouro, ser indicado entre os melhores top 30 de sub-23 no mundo, num prazo determinado. Então é muito específico, né? Específico, e é uma incógnita, né? Você não sabe se você vai receber. Fato é que o Atlético recebeu aí 6,5 milhões de um jogador que tá arrebentando no Girona da Espanha, né? Então a torcida do Atlético tem esse medo, Seabra, esse medo de que o Atlético não faça essa transição correta com o Alisson, na sua opinião, assim, porque o Filipão fala, tem que esperar, claro, ninguém tá falando que o menino é craque, mas pelo contexto geral, pela falta de peças, falta de opções que o Atlético tem ali no ataque, né, já que não pode contar com Vargas, o Alisson seria interessante colocar aí, né? Tem bola, tem que jogar, né? A gente tava falando agora há pouco sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro lançando aí, o Zé Ricardo colocando os meninos da base e tal, soltou a lista de relacionados pro jogo de amanhã com 2 garotos, um sub-17, o Juan Índio, inclusive. Eu acho que é por aí, sabe? O Filipão sabe fazer bem esse trabalho, sabe lançar quando tem. Não dá, o Atlético há mais tempo, e aí a gente vai se lembrar de uns 10, 15 anos atrás, entre um meio do caminho aí, o Breno Galante se lembrou do Reinaldinho Rosa, que na época era comparado inclusive com o Ronaldo, né? As joias aqui de Minas, Ronaldo no Cruzeiro e Reinaldo no Galo, e eles foram para caminhos opostos depois, mas isso é outra história. Mas o Atlético andou sendo uma frigideira de garotos aí, né? Ia colocando os meninos pra ser o salvador da pátria, vai lá, resolve, foi fritando todo mundo e deu no que deu. Vários desses jogadores não deram no que a gente esperava, né? O Savinho acabou que foi vendido ainda e tal,
mas não é a forma ideal de se lançar o jogador, né? O que a gente falava agora há pouco também em relação ao Cruzeiro. Mas tendo um time legal, jogando bem entrosado, fazendo uma boa temporada, você vai lançando um menino aqui, lançando um menino ali, e ao que parece o Alisson tem bola, então se tem bola tem que jogar. Não vejo muito problema com isso não, e o Filipão sabe dar essa moral pro menino, acho que vai saber administrar bem isso aí. A gente tá vendo o Palmeiras com um leque de meninos aí, Poxa né? vida, Kevin. Ó o Hendrick, mas Luiz Guilherme. Que é muito bom jogador também. Assustador, né, velho? Cara, eu tava vendo os bônus aqui do contrato do Savinho. Ó que loucura isso aqui, Lélio Gustavo. 250 mil euros a cada 10 partidas feitas no time principal do Troyes. Lembrando que ele sai daqui do Brasil, comprado pelo Grupo City, mandaram pro Troyes da França. Do Troyes da França ele vai pro PSV e agora ele tá no Girona. E aí como é que já ficou isso depois? Porque essa cláusula, por exemplo, é do Troyes. Do Troyes. E depois? E nela não tem nada especificado falando. Pode ser pra outro time, Pode ser pra né? outro time ter esses 10%, essas 10 partidas. O total pago nessa cláusula de ter pelo menos 10 partidas pelo Troyes, e que a gente não sabe se vale para outros times, não pode exceder 1,5 milhão de euros de bônus. 500 mil euros a cada 5 aparições no time titular do Troyes ou outro clube sob empréstimo na fase de grupos da Champions League. Aí sim, aí não, né? Aí no sim, total, mais ou menos. não jogou a Champions ainda. O Girona é vice-líder do Campeonato Espanhol. Vai que no ano que vem ele disputa a Champions. Beleza. Outra aqui, velho. Mas ele nunca foi pra esse Troyes aí, não? Que Troyes é esse? Troyes da França, Estac Troyes. Ele saiu daqui e foi pra lá. Por questões burocráticas. Troyes ou Troyes? Troyes. Ele sai daqui, vai pro Troyes e depois vai pro PSV. Porque eles falam. Aqui eles falam Troyes. Eles falam Troyes. Tá falando Troyes. Bom, de qualquer maneira, só cláusula aí bacana, né? E só a última aqui, porque se eu for ler o contrato inteiro, o tanto de cláusula Bósnia que tem nisso aqui, 750 mil euros a cada 5 aparições do jogador no time titular do Troyes ou outro clube sob empréstimo nas oitavas, quartas, semi ou final da Champions, até no máximo de 10 aparições mas totais. só na Champions, né? Ou seja, vende o moleque por um valor muito abaixo do que a torcida espera e os bônus de 6 milhões de euros, né? Tem que torcer pra ele dar muito certo na Europa, porque olha o tanto de condicionante. Ligado tudo à Champions League, Léo? Ainda mais por esse time da França, que é um time minúsculo, né? Só pra gente lembrar. Mas sobre esse debate aí do Alisson Santana, gente, vocês me perdoem aí, mas vocês estão falando de uma jogada que ele fez contra o Grêmio. Eu não quero aqui crucificar, por isso que eu até evito comentar sobre um menino ou outro que ele é escalado do time de cima. Contra o Corinthians, ele foi lastimável aqui no Mineirão, tá certo? Que ele teve que entrar. Contra o Atlético Paranaense, deve ter sido o último jogo dele, ele tropeçou na bola 3 vezes, pô. Então, é porque ele não tá pronto, o próprio Filipão falou. E por pior que esteja o Pavon, o Alisson Santana, ele já mostrou que agora não é o momento dele chegar e ser o titular. De repente, na próxima temporada, você dando minutos pra ele ali, é porque, inclusive, eu falava sobre ele, porque eu me lembro dele na Copa São Paulo. A gente falava sobre ele no Barba, Cabelo e Bigode, Rafa, sabe? Mas no profissional, não dá, sabe? Agora, o Campeonato Mineiro, ano que vem, ganhar ali a famosa minutagem e tal, pode ser que ele realmente se transforme num jogador profissional. Nesse momento, pra mim, ele não tem a mínima condição. E o Savinho, ele foi lançado pelo Sampa, né? Num Atlético e Goiás, ele teve outras oportunidades, depois mais com o Turque, até no jogo de despedida, ele mete um golaço contra o Independente Del Valle na derrota aqui no Mineirão. Ali o Savinho dá pra ver que ele é diferenciado. E esse ano agora, tanto que ele já começa a despertar interesse de alguns grandes clubes europeus pelo início ainda do Campeonato Espanhol. Boa. Só um detalhe aqui, antes da gente seguir com os nossos assuntos. Tô vendo aqui a escalação e os reservas do jogo contra o Curitiba. Quem que a gente tinha de base do Galo ali, hein? Mariano e Everson não são, Bruno Fux não é, Lemos e Arana tampouco, Alan Franco, Otávio e Igor Gomes não, Pavon, Paulinho e Hulk não. Banco de reservas. Matheus Mendes. O Rubens é outro.
Reverigo Rabelo, Gemerson, Edenilson não. Gemerson, né? Gemerson. Paulo Vitor? Sim, volante. Isso. E só. Quantos aí, Fernandinho? 4. 4 entre todos, né? Entre todos, entre titulares e banco de reservas. Eu me lembro de uma época que o Atlético pelo menos formava um zagueiro e um volante, né? Volante ele já não consegue revelar, ó, há um tempão, muito menos zagueiro. Talvez a última revelação da zaga tenha sido o Gemerson, né? Que também deve ter sido, na verdade, uma captação aí pro time sub-20, quanto tempo atrás? Pô, já tem quase 10 anos, né? Você lembra, Breno, se foi captação? Volante provavelmente Rafael Miranda, né? Você lembra de algum outro volante também aí, Breno Galante? Então, olha, difícil, hein? Porque a base do Atlético realmente, ultimamente, só tava comprando jogadores de outros lugares, né? Difícil a gente falar um jogador que foi realmente cria do Atlético, assim, de supetão. Olha pra você ver como é que tá a situação, hein, Rafa? A base do Atlético realmente não tem revelado grandes nomes, assim, pra gente lembrar de cara. Não sei não, viu, Rafa? Quebrando cabeça aqui, mas não lembrei não. E aí a gente vai olhar outros clubes assim, né? De repente o cara tá no Flamengo, no Grêmio, no São Paulo. De onde você é? Eu sou de Belo Horizonte. Olha o Matheus Pereira. Jogou em algum clube daqui antes de vir pro Cruzeiro? Pois é. Sabe? Cara, há muito tempo eles não olham pra cá. Olheiro de atleta. É por isso que é um negócio muito obscuro esse futebol de base aqui no Brasil, cara. É inacreditável você olhar quantos de Belo Horizonte que tem. Nenhum. Mas por quê? Belo Horizonte sempre teve bons jogadores. Cara, Olheiro Geraldo Magela, não ia falar não, mas não teve jeito. Cara, né? de BH no time, eu confesso que acho que não tem ninguém. O Gemerson mesmo é de Jeremoabo, na Bahia. Eu não sei onde que o Fabrício Bruno nasceu, tem que olhar, mas você vê, o Fabrício é de BH, né? O Fabrício Bruno tava aí no Cruzeiro, revelado, não sei o que e tal, de repente nada, saiu, voltou, é titular no time. O zagueiro, né? Zagueiraço. Ele jogou na Chapecoense e agora é um dos líderes do Flamengo. O Gabriel, goleiro, que é do Coritiba hoje, também foi revelado no Cruzeiro, foi pro Milan, voltou e tal, tá lá no Coritiba. O Coritiba faz uma campanha ruim, mas é titular lá, né? Pois é. Diga, Breno. Ô, Rafa, não, inclusive na segunda-feira, esse foi um dos pontos, né? Que lá na Arena MRV, o Erasmo Damiani fez o levantamento até então, dessa passagem dele agora no Atlético, né? E um dos pontos que a SAF já autorizou o Erasmo Damiani é o que o Lely falou aí, de aumentar os olheiros do Atlético, que hoje são 7, serão 41. Então o Atlético vai contratar mais olheiros espalhados aí pro Brasil. 7 é muito pouco, né? Você ter 7 olheiros pelo Brasil todo, isso aí já dá pra justificar o porquê, né? Da gente não ver jogadores vindo pro Atlético sendo captados, né? Muito pouco olheiro, né? E pra gente finalizar esse assunto base / jogador de Belo Horizonte, fiz uma pesquisa rápida aqui, tá? Achei 2 jogadores mineiros no elenco do Galo. No elenco inteiro, 2. Matheus Mendes, que é de Governador Valadares. Não, é de BH, né? E o Rubens também, que é de Tumiritinga. Que é lá perto também, né? Isso. Ou seja, o Gemerson é baiano, apesar de ter jogado na base do Galo, e tem mais não, viu? Sabe quem reclamava muito disso? E o Lélio vai se lembrar, o Lélio também conhece ele bem, o Índio, meu amigo Índio, abraço pra ele. Claro, Carlos Roberto. Exatamente, lá da escolinha de Anápolis. E o Índio, lá do Betânia, né? Ele sempre revelou muitos jogadores, e ele falava, aqui em Belo Horizonte a gente não tem espaço, tanto pro Cruzeiro quanto pro Atlético, a gente leva os jogadores, os caras fecham o portão, barram, não deixa entrar. Aí você vai pro Atlético Paranaense, os caras, ele citou, e me lembro, o Atlético Paranaense e o São Paulo, principalmente. Chega lá o Índio, os caras estendem o tapete pra ele. Por quê? Porque sabe que o cara tem olho, sabe quem não é, vai. O Índio revelou vários jogadores aí, e tem jogador até que já voltou da Europa e deu um reconhecimento bem legal pra ele, que vale a pena. Esse trabalho dele lá no Indianápolis continua firme e forte. Vou nem citar jogador aqui, porque são vários que ele revelou. Mas é isso aí, a categoria de base em Belo Horizonte, né? O Maurílio Aquino tá perguntando cadê o Neto? O Neto volante? Ele tá na Chapecoense, né? Na Chape, né? Mas não tá como titular. Ele tá, inclusive,
Comer no banco, né? Ele chegou como titular, mas parece que problemas também extra-campo deixaram ele no banco de reservas e ainda tá como suplente lá no Sul. Boa. O Neto que foi lançado pelo Levir Coupe, né? Num jogo contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro, ele tinha 16 para 17 anos. Exatamente. Exatamente. E é um futebol que eu gosto, é um menino que eu achava que poderia vingar. Até agora ainda não vingou, a gente sabe muito bem o motivo, né? Bola tem, mas falta um pouquinho de cabeça pro de extra-campo, né? Exatamente. Encerrando a respeito do treino de hoje, né? O Batalha e o Pedrinho, que estão sendo aguardados aí para se juntar ao elenco, os dois ainda seguem em tratamento, né? O Batalha que ficou de fora, Batalha e Pedrinho ficaram de fora da partida contra o Curitiba. O Batalha, por conta de dor no joelho, ele segue na fisioterapia, e o Pedrinho, no incômodo muscular, ele já começa a correr ao redor do campo. Musculação, a expectativa é que o meia se junte aí nesse final de semana. O Batalha talvez fique mais difícil para eles, para se reunir condições de estar à disposição do Filipão para o jogo contra o Palmeiras. Mas ainda há expectativa de contar com os dois jogadores na próxima quinta-feira. Fato é que Arana vai sair do jogo contra o Uruguai na terça-feira, vai encontrar com a delegação do Atlético na quarta-feira em São Paulo. Então o Atlético vai ter o seu lateral esquerdo titular contra o Palmeiras. E a respeito de uma notícia que a gente trouxe ontem à noite, né? O Atlético fez um replantio de grama lá na Arena MRV, né? No seu gramado que estava bastante aí ruim. O Atlético fez um replantio de 600 metros quadrados já visando o clássico contra o Cruzeiro, né? No próximo dia 22 lá na Arena MRV. A gente viu umas imagens em alguns canais do YouTube, né? Por conta de drone e tudo mais, a gente viu umas faixas na lateral do campo ali, em frente ao banco de reservas. A gente tá vendo ali que o Atlético tá tentando melhorar. Mas fato é, a informação que a gente tem que em 2024 o Atlético vai ter o seu tapetinho, Seabra. Você gosta do tapetinho? Novela esse todo dia tem uma notícia do gramado da Arena mesmo. O estádio acabou de ser inaugurado. Pois é. Ao invés de deles terem colocado sintético desde o início. Isso aí não foi meio fora de prazo, não, hein? Eu tô achando que inaugurar, a gente começa a ver. Eu me lembro. Acho que o Breno falou, né, Breno, que alegaram que faltou orçamento, né? Que a grama sintética era mais cara e que não tinha um budget pra isso, não foi? Então inaugura o estádio desse jeito e todo dia tem uma notícia do gramado de um estádio novo que olha, sinceramente chega a ser vergonhoso uma coisa dessa. Você lembra? Foi você que falou, não foi, Breno, aqui no programa? E eu tava conversando, né, essa semana lá na Arena MRV na segunda-feira, para entender se não poderia ser um erro de projeto a questão, né, de não bater sol ali naquele local. E a história é a seguinte: eles falaram que para poder projetar o estádio, só daquela maneira que o estádio foi projetado, e ali realmente não bateria sol. Então o atleta sabia na hora de projetar o estádio que ali não bateria sol. E aí veio aquela questão de você ter as máquinas de luz artificial para poder suprir essa necessidade do sol ali para poder, né, ajudar a grama a crescer. Só que as máquinas eram para ter chegado em março, chegaram só em julho, e aí não teve um tempo hábil, e aí, né, aquela coisa de você ter que antecipar a inauguração, tem que inaugurar, tem que jogar, o gramado não estava 100%. Então, realmente aí, se a gente for analisar tudo, não estava pronto o estádio, né? Foi uma situação de correr contra um tempo, uma questão de se fazer dinheiro já com o estádio pronto, e a grama nesse ponto não estava apta para poder jogar, e a gente está vendo isso através até da sequência de shows que teve lá, e ela não conseguiu, né? Ela saturou e agora tá fazendo a troca. Eu não sei o custo dessa troca, mas eu acho que essa questão de não ter optado pela grama sintética é aquele barato que já tá saindo caro, viu, Rafa? Aliás, o Paul McCartney anunciou show extra lá, viu? Sim. Porque vendeu tudo, né, pro show show primeiro marcado. Já anunciou um show extra também, então serão 2 shows do Paul McCartney com uma estrutura monstruosa e um público monstruoso. Mas é depois do fim do campeonato, né? No dia da última rodada, né? Já é pra distrair. Quer Galo e Bahia fora, né, pai? É lá em Salvador, então já pode rolar o show 3 e 4.
Mas a galera do Pou também não vai pular no gramado igual a turma do metal, sertanejo, né, Lélio Gustavo? É mais tranquila, mais na paz. A turma do metal também, a maioria já tá com cabelo branco, viu, Rafa? Esse que você fala. E também, né, pra encher um estádio como o do Galo, é só se for Iron Maiden ou Metallica, que eu não considero mais tão metal assim, e o já aposentado Slayer, né? O Slayer certamente conseguiria encher a arena do Galo, certo, porcos? Não tá enchendo nem a varanda do Bonfim, viu, Fernandinho? A crítica ao vivo, galera, eita. Ô, Fernandinho, voltando ao assunto Palmeiras e Galo, você falou no seu destaque um tabu que já dura quanto tempo mesmo? 7 anos? 7 anos. O Lélio vai lembrar bem da última vitória do Atlético lá no Allianz Parque. Foi gol de um general, né? Exatamente. Gol de Leandro Donizete. O Atlético venceu por 1-0 em Campeonato Brasileiro de 2016. Lá vai para 7 anos aí de tabu. O Atlético que jogou várias vezes lá, enfrentou o Palmeiras aí por Libertadores, Brasileiro e tudo mais, e não conseguiu vencer, ou seja, mais uma dificuldade aí que o time do Filipão vai ter que quebrar aí, né? Que saudade, hein, Fernandinho? Que saudade, ele mesmo. Mas o técnico do Palmeiras era o Cuca, não era? Era o Cuca. 16 era o Cuca, ele foi campeão brasileiro com o campeão brasileiro, exatamente. E esse jogo foi num domingo pela manhã. Pela manhã. Foi isso mesmo. Dia 24 de julho de 2016. Ô, louco, hein? É todo mundo com a cabeça boa memória, hein? Garoto. Agora, no histórico geral, né, dos confrontos, eu passei do Cruzeiro contra o Cuiabá, vamos passar o do Atlético aqui também, apesar de faltar quase uma semana pro jogo ainda. 82 jogos ao todo entre Palmeiras e Galo, tá? 36 vitórias do Porco, 20 empates, 26 vitórias do Atlético, e essa rivalidade que esquentou, né? Em termos de Libertadores nos últimos anos, então, hein, Seabra? E o Atlético por 2 anos eliminado sem perder um jogo pro Palmeiras. O Atlético na Libertadores, o Atlético virou freguês do Palmeiras, né? Porque agora são os times que os clubes que montaram elencos bem qualificados. A gente se lembra disso, a gente vem falando. Os melhores elencos do país, a gente sempre cita, né? Flamengo, o Atlético, o Palmeiras e tal. Fluminense, então, ou seja, era meio que esperado que eles rivalizassem desse jeito na Libertadores também. É uma rivalidade que já vem de longuíssima data, né? Mas que deu uma acirrada aí nesses últimos anos, né? O Atlético teve uma sorte imensa, né? De pegar o Palmeiras no sorteio, tanto no ano passado quanto nesse ano, e aí botaram as duas equipes para enfrentar jogos equilibrados, digamos, né? A gente tem que falar que os jogos foram todos equilibrados, ninguém se sobressaiu em cima do outro se lembrar dos jogos, você vai se lembrar que o Atlético teve chances claras e poderia ter eliminado o Palmeiras nas 2 vezes também. Exato. Como o Palmeiras foi mais competente na finalização, né? Teve as chances, marcou, eliminou. O Atlético teve as chances, não foi competente e deu tchau. Eu esse ano acho que foi assim, a disputa mais discrepante, né? O Atlético muito mal, o Palmeiras tirou até o pé do acelerador aqui. Agora, ano passado foi vergonhosa a eliminação, né? Com 2 jogadores a mais, quase que o tempo inteiro lá em São Paulo, e ano retrasado foi, né? O Vargas acaba de perder um gol, passa pouco tempo, e o Nathan Silva dá um de presente pro Palmeiras. Aí foi duro. Foi isso mesmo. Enfim, bora ver, né? Semana que vem o bicho vai pegar novamente entre Palmeiras e Atlético, e vale a pena lembrar também que no ano do título do Galo, no Campeonato Brasileiro de 2021, foi aquele jogo eletrizante lá em São Paulo, né? 2-2 Palmeiras e Atlético. 2-2, tava lá, Atlético saiu atrás, empatou com o Zaratio, depois o Everson pegou um pênalti. Isso. Na cobrança de escanteio tomou o 2-1. Tomou um frango, né? Saiu mas não pode falar mal dele não, tá? Desculpa. Mas aí o Hulk empatou no segundo tempo e 2-2, um jogo que encaminhou, né, o título, porque ali o Atlético não deixou ali a distância era o Flamengo que era o vice-líder, né? O Atlético não deixou a distância diminuir, né? Foi a rodada 35 do Brasileirão de 2021. Fernandinho, algum outro detalhe pra gente fechar esse primeiro tempo do Galo aqui no programa? Não, vamos fechar logo mais no giro, a gente traz uma informação importante pro torcedor. Show de bola. Breno Galante, meu velho, algum destaque pra gente fechar essa primeira parte?
Ô Rafa, vocês estavam falando desse tabu do Palmeiras e eu tava pensando aqui, o Atlético deu um azar, né? Se pegasse o Palmeiras há umas 2 semanas pra trás, com a cabeça ainda na Libertadores, como ia ser bom pro Atlético, porque se você olhar a campanha do retorno do Palmeiras em 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O time tá vindo de 3 derrotas, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Santos. Ia ser uma maravilha. Só que agora, Rafa, além deles terem uma semana para se preparar, eles estão pensando só em Campeonato Brasileiro. Então, nesse ponto, o Atlético não deu sorte, não. Vamos ter um jogo pedreira semana que vem. Mas quem sabe aí, né? Esses resultados últimos todos são empates lá. Quem sabe um empate lá não seria um mau resultado pro Atlético. Você tem que pensar numa outra questão, pra você viu, o Breno? Que a tia Leila Pereira, com aquela coletiva dela, ela causou uma implosão, né? E criou uma crise interna. Cara, a carta do Paulo Nobre ontem. Rapaz. Meu pai do céu. Então, assim, torcida tá bolada com a Leila Pereira. E ainda tem essa crise toda que ela mesma causou. Pode ser algo que ajude o Atlético no jogo da semana que vem, né? Mas você tem razão, em termos de momento dentro do campo é outro papo, né? Tomara, Rafa, vamos torcer, mas a gente sabe que jogo fácil lá nunca tem, né? Grande abraço pra vocês aí, bom final de semana, segunda-feira a gente tá de volta aí. Valeu!